O amor e o sexo. Dirijo-me hoje a vocês com o propósito de conversar um pouco sobre o amor e o sexo. O amor começa com um lampejo de simpatia, substancializa-se com a força do carinho e sintetiza-se em adoração. Um matrimônio perfeito é a união de dois seres, um que ama mais, outro que ama melhor. O amor é a melhor religião acessível. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Toto, escreveu na tábua de esmeralda a seguinte frase: Eu te dou amor, no qual está contido todo o sumo da sabedoria. Item realmente, o amor, em si mesmo, é o extrato de toda a sapiência. Item está escrito que a sabedoria, em última síntese, se resume em amor, e o amor em felicidade. Quando o ser humano está enamorado, torna-se nobre, caridoso, prestativo, filantrópico, encontra-se em estado de êxtase, e se está ausente do ser que adora, bastaria um simples lencinho ou um retrato, ou um anel ou qualquer recordação para entrar em estado de êxtase. Assim é o amor. Realmente o amor é uma efusão, uma emanação energética que flui do mais fundo da consciência, diríamos, um sentido superlativo da consciência. A energia cósmica que flui do fundo do nosso coração, estimula as glândulas endócrinas do nosso organismo, e as põe a trabalhar, então muitos hormônios são produzidos e eles inundam os canais sanguíneos, e nos enchem de uma grande vitalidade. Na Grécia Antiga a palavra hormona significa ânsia de ser, força de ser. Observemos um idoso decrépito, bastaria pô-lo em contato com a mulher, bastaria que estivesse namorado, para que misticamente se exaltasse. Então suas glândulas endócrinas produziriam abundantes hormônios que, inundando os canais sanguíneos, os revitalizariam extraordinariamente. Assim é o amor. Na realidade de verdade, o amor revitaliza, o amor desperta em nós inatos poderes do ser. Quando verdadeiramente se está enamorado, o ser humano torna-se intuitivo, místico. Em tais instantes pressente o que em um futuro há de lhe suceder, e muitas vezes exclama: Parece-me que isto é um sonho. Temo que mais tarde tu haverás de encontrar outra pessoa em teu caminho. Tais pressentimentos intuitivos, através do tempo e da distância, cumprem-se exatamente, assim é o amor. Na Europa, e também nos Estados Unidos, existe uma ordem maravilhosa, quero referir-me à Ordem do Cisne. Tal instituição analisa cientificamente os diversos processos disso que se chama amor. Na Índia, o amor tem sido sempre simbolizado pelo cisne Kalahansa, o qual flutua maravilhosamente sobre as águas da vida. Realmente, o cisne alegoriza, em forma enfática, as ditas inefáveis do amor. Observemos um lago cristalino, onde o cisne se desliza sobre as puríssimas águas onde se reflete o céu. Quando um da parelha morre, o outro sucumbe de tristeza, e é que o amor se alimenta com amor. Amar, quão grande é amar! Somente as grandes almas podem e sabem amar. Assim disse um grande pensador. Observemos as estrelas girando ao redor de seus centros de gravitação universal, atraem-se e repelem-se de acordo com a lei da imantação cósmica. Amam-se e voltam novamente a amar-se. Muitas vezes tem-se visto que os mundos se aproximam, resplandecem, brilham no firmamento da noite estrelada. De repente algo sucede. Uma colisão de planetas, exclamam os astrônomos desde suas torres maravilhosas. Amor, sim. Aproximarão-se demasiado, fundirão-se suas massas, integrarão-se pela força do carinho, converterão-se em uma nova massa. Eis aí o milagre do amor no firmamento. Observemos a flor, os átomos da molécula na perfumada rosa de ambrosia, banhada pelos raios da lua na noite estrelada, à beira da fonte cristalina, nos falam de amor. E vejam esses átomos ao redor de seus respectivos centros nucleares. Obviamente, a molécula em si mesma é um sistema solar em miniatura. Por que os átomos ali giram ao redor de seus centros de gravitação como os planetas ao redor do Sol? Atraídos por essa força maravilhosa que se chama amor. Escrito está, que se todos os seres humanos sem diferença de raça, sexo, casta ou cor, abandonassem sequer por um minuto seus ressentimentos, suas vinganças, suas guerras, seus ódios, e se amassem entranhadamente, até o veneno das víboras desapareceria. E é que o amor é uma força cósmica, uma força que surge do vórtice de todo o núcleo atômico,
uma força que surge do vórtice de qualquer sistema solar, uma força que surge do centro de qualquer galáxia, uma força extraordinária que devidamente utilizada pode realizar prodígios e maravilhas, como aqueles que realizará o divino Rabi da Galileia em sua passagem pela terra. Assim é o amor. O beijo, em si mesmo, dado por muitos em forma morbosa, é, na realidade de verdade, a consagração mística de duas almas, ávidas de expressar em forma sensível o que interiormente vivem. O ato sexual é a consubstancialização do amor no realismo psicofisiológico de nossa natureza. Na Ásia, jamais se levantaram monumentos aos grandes heróis, nem a um Gengis Khan com suas cruentas batalhas, senão ao amor, à mulher. E é que os asiáticos compreenderam que só mediante a força maravilhosa do amor podemos transformar-nos radicalmente. A maternidade, o amor, a mulher, eis aí algo grandioso que ressoa no coral do espaço em forma sempre perene. A mulher é o pensamento mais belo do Criador feito carne, sangue e vida. A nós os varões um quadro formoso nos fascina, um belo pôr de sol nos encanta, um eclipse observado por aí desde algum observatório nos admira. Mas a mulher de imediato provoca em nós a ânsia de possuí-la, a ânsia de fazer-nos um com ela, a ânsia de integrar-nos com ela, para participar da plenitude do universo. No entanto, não devemos, de modo algum, olhar ao amor e à mulher em forma morbosa. Devemos recordar que o amor, em si mesmo, é puro, santo e nobre. Quando se profana a mulher com o olhar morboso, indubitavelmente marchaze pelo caminho da degeneração. Devemos vê-la em toda a sua plenitude natural. A mulher, para a santa predestinação nascida, é a única que a nós, os varões, pode liberar-nos da cadeia da dor. O varão, para a mulher é algo similar, ela vê no varão toda esperança, toda proteção, ela quer completar-se no varão, ela vê nele, precisamente, o princípio masculino eterno, a força mesma que tem posto em atividade tudo o que é, tudo o que tem sido, tudo o que será. Homem e mulher, na realidade de verdade, são as duas colunas do templo. As duas colunas não devem estar exageradamente perto nem tampouco exorbitantemente longe, deve haver um espaço como para que a luz passe por em meio delas. Quando se estuda a força do carinho, quando se compreende o que é isso que se chama amor, sentimos que deve existir no fundo do sexo, um algo que pode, na realidade de verdade, trazer-nos a iluminação, a questão mística, que poderia transformar-nos em super-homens. Não há quem não pressinta que mediante o amor se pode mudar, e na verdade, é que só mediante essa força maravilhosa é possível mudar. Adão e Eva saíram do paraíso terreal juntos, e juntos, abraçados devem regressar ao paraíso. Adão e Eva saíram do Éden por haver comido do fruto que se lhes disse, não comereis. É óbvio que deixando de comê-lo voltaremos ao Éden. Se pela porta do sexo saímos do Éden, só por essa porta maravilhosa poderemos retornar ao Éden. O Éden é o mesmo sexo. No esperma sagrado combatem as potências atômicas do bem e do mal, lutam pela supremacia. O esperma sagrado realmente é formidável, nele se encontram os princípios místicos, étnicos e científicos que poderiam fazer de nós algo distinto, um super-homem. Friedrich Nietzsche nos fala do super-homem. Item lembremos aquelas frases de Nietzsche quando diz, quando Zaratustra teve 30 anos abandonou sua casa, e do lado de sua casa e se foi ao bosque, ali permaneceu 10 anos meditando. Uma manhã olhando para o sol nascente disse, ouvem-me astro grandioso, faz 10 anos sobes diariamente à minha caverna, se não fosse por ti, por minha águia e por minha cobra, já teria me cansado de mim e deste lugar. E Zaratustra desceu do bosque. Um santo que o viu lhe disse, aonde ides, Zaratustra? Faz 10 anos subiste por aqui. Ó, Zaratustra se tornou uma criança, vou, disse Zaratustra, ver a humanidade, amo os seres humanos. Não é acaso por amor à humanidade, exclamou o santo, que eu estou aqui neste lugar, eu canto cantos, e os canto e assim louvo ao Deus, que é meu Deus. Ouve-me, Zaratustra. Vou dar-te um pequeno presente. O santo envolveu um chicote entre um pano e o deu, dizendo, se ides para onde a mulher não esqueçais o chicote. Esta frase dolorosa tem sido mal interpretada. Muitos têm crido que Zaratustra aconselhasse ao homem a açoitar a mulher ou algo semelhante, não.
Nietzsche, o autor do Zaratustra, era sumamente doce e amava a mulher. Na realidade, de verdade, somente se quis insinuar a ideia de utilizar o chicote da vontade para dominar-nos a nós mesmos e não deixar-nos levar pelas paixões animais. Assim que o chicote não é contra a mulher, senão contra nós mesmos, e isso é simbólico ou alegórico. E quando Zaratustra chegou à cidade disse: Venho falar-vos do super-homem. O homem não é mais que uma ponte estendida entre o animal e o super-homem, uma perigosa passagem no caminho, um perigoso olhar para trás, tudo nele é perigoso. Nietzsche falou do super-homem, mas se esqueceu do homem. Primeiro devemos criar dentro de nós mesmos ao homem, só depois poderíamos dar-nos o luxo de elevar-nos ao nível do super-homem. Realmente é necessário que dentro de nós nasça o homem. Hoje por hoje, está escrito, tão só somos animais racionais. Um professor de medicina exclamava no México, de nós dizendo, nós somos mamíferos intelectuais. Está bem, que nos digam o que queiram, mas na realidade de verdade, necessitamos criar ao homem dentro de nós mesmos, necessitase da disponibilidade ao homem. Existem os gérmenes para o homem e estão localizados exatamente dentro de nossas glândulas sexuais. Sei que estou diante de um público culto, e no auditório da cultura de Hermosilo, por isso ao falar destas coisas, aparentemente morbosas, faço com a segurança absoluta de que me encontro diante de um auditório decente, culto. Assim que, na realidade de verdade, se digo que somos animais intelectuais, não creio que ninguém se aborreça, pois desde sempre temos ouvido dizer que somos animais racionais, se lhe dizemos intelectuais, pois dá o mesmo. Assim que, na realidade de verdade, necessitamos da disponibilidade ao homem, isso é claro. Dentro de nossas glândulas endócrinas sexuais, disse, existem os gérmenes para o homem. Estes germes poderiam desenvolver-se ou perder-se definitivamente. Se nós os desenvolvemos, nascerá dentro de nós o homem, mas se nós não trabalhamos sobre si mesmos, se perderão definitivamente. O homem deve formar-se dentro de nós da mesma forma em que a mariposa se forma dentro da crisálida, e isto somente é possível mediante a força maravilhosa do amor e do sexo. Já disse e o repito, que o sexo é a consubstancialização do amor no realismo psicofisiológico da nossa natureza. Assim que desenvolvendo os germes do homem nos transformaremos. Esses germes, indubitavelmente, podem e devem desenvolver-se dentro de nós, mediante procedimentos científicos e amorosos. Nestes momentos o Sol está fazendo uma nova criação. Ele quer criar homens. Durante a época de Abraão, o Sol fez um ensaio no tubo da natureza, no tubo de ensaio, e logrou algumas criações. Durante os primeiros 8 séculos do cristianismo o Sol realizou novos experimentos e conseguiu criar um grupo de homens. E nestes precisos instantes de crise mundial, e de bancarrota de todos os princípios, o Sol está fazendo um novo esforço no laboratório da natureza, quer criar homens. E é possível criá-los, o importante é conhecer a chave, o sistema, o método. Em questões de sexologia transcendental, a Sociedade Oneida dos Estados Unidos, controlada por médicos ilustres, está realizando experimentos notáveis. 25 casais foram submetidos à observação científica. Ensinou-se a esses 25 casais o ato sexual mediante o qual é possível a transformação da energia criadora. Inquestionavelmente, tal ato se fundamenta na seguinte chave: M sum membrum virilem vaginam feminae sine eiaculatione seminis, o quer dizer, podese lograr a conexão do lingam yoni, durante a cópula química, mas dizem os doutores da Sociedade Oneida, sem ejaculação do enseminis, quer dizer, sem derramar o vaso de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande Deus Ibis de Toto. Isto significa que não há que chegar à consumação do ato sexual. Coitus interruptus! Exclamam os doutores da medicina. Alguns se pronunciam contra esta fórmula, outros a aceitam. Quem a aceita pode transmutar o esperma sagrado em energia criadora. Este tipo finíssimo de energia chegará até o cérebro através de certos condutos nervosos que se relacionam com o vago e com o simpático. Quando se transmuta o esperma sagrado em energia, o cérebro se seminiza e o sêmen se cerebriza. Eis aí um caminho de revitalização extraordinária, um caminho que pode transformar-nos radicalmente. Eis aí um método para produzir energia sexual.
Essa é uma energia mais poderosa que a eletricidade. Essa energia flui em tudo que é, em tudo que tem sido e em tudo que será. Esse tipo de energia pôs em existência o universo. Esse tipo de energia pôs em existência nosso sistema solar. Esse tipo de energia fluindo desde todo o núcleo pôs em atividade a galáxia em que vivemos. Assim que, na realidade de verdade, a energia criadora do universo tem um poder formidável. Em nosso organismo há toda uma planta elétrica, diríamos, mediante a qual é possível conduzir tão finíssima energia até a massa cerebral. Não se trata de fazer subir o esperma sagrado até o cérebro porque então a mente enlouqueceria, seria absurdo. O que se pode é transmutar o esperma em energia, e isso é diferente. E já disse o sábio Einstein, a massa se transforma em energia, a energia se transforma em massa. É possível transformar a massa seminal em energia criadora, para dinamizar o cérebro e despertar faculdades transcendentais que existem em nossa fisiologia orgânica. Quem aceitem esta chave maravilhosa, formidável, se converterão em homens de verdade. Há germes que devem desenvolver-se para dar origem ao homem. Item refiro-me ao germe, por exemplo, do corpo astral. Quando esse germe se desenvolve, o esperma sagrado, então, convertido em energia, vem a cristalizar em uma oitava superior na forma maravilhosa e esplendente do corpo astral. Tal corpo vem a ficar em relação com o sistema nervoso grande e simpático. Um sabe que tem um corpo astral quando pode usá-lo, quando pode sair do corpo físico à vontade, quando pode viajar com tal veículo através do inalterável infinito. E tem o esperma transmutado em energia em uma segunda oitava ainda mais alta, vem a cristalizar dentro do nosso organismo na forma extraordinária e maravilhosa do corpo mental. Um sabe que possui um corpo mental quando pode aprender, capturar as grandes verdades cósmicas contidas na natureza. Possuir um corpo mental é algo extraordinário. E tem o esperma sagrado transmutado em energia mística, vem a cristalizar, por último, em uma terceira oitava ainda mais alta, na forma mais magnífica do corpo da vontade consciente. Quando alguém possui os corpos, físico, astral, mental e causal, recebe seus princípios anímicos e espirituais, e se converte em homem de verdade. Antes desse instante não se é homem, antes desse instante se é unicamente mamífero intelectual. Não todos os homens logram integrar-se com a divindade. Obviamente, quem o logram se convertem em super-homens no sentido mais transcendental da palavra. O homem que quer alcançar as alturas do super-homem deve eliminar de si mesmo todos seus defeitos de tipo psicológico, com outros termos diria, deve eliminar de si mesmo ao eu psicológico, ao mim mesmo. Há necessidade de que em nós nasça o homem verdadeiro. No entanto, como já disse, as sementes ou germes para o homem podem perder-se, e o normal é que se percam. Quando um trabalha com tais germes logra então que não se percam, e germina, nasce dentro de nós o homem. O homem é o rei da criação, o homem que tem poder sobre o fogo, sobre o ar, sobre as águas, sobre a terra. Um punhado de homens nada mais, foi suficiente como para produzir o apagão de Nova York. Item lembrem vocês, meus queridos amigos, o caso aquele do apagão de Nova York, item realmente, duas naves cósmicas apareceram no espaço vital dos Estados Unidos. Então a Força Armada enviou contra eles aviões muito bem armados com metralhadoras e foguetes atômicos, etc. Item as naves flutuaram no espaço, e quando se viram metralhadas, separaram-se. Uma se perdeu no firmamento, a outra desceu muito suavemente sobre uma torre da energia elétrica. Então veio o apagão de Nova York, que foi extraordinário. O trânsito se interrompeu. Houve muitos acidentes. As gentes pareciam como loucas pelas ruas e avenidas dessa cidade dos arranha-céus. Item investigou-se de imediato com cérebros eletrônicos para ver onde estava o dano, mas não se achou, não houve dano de nenhuma espécie, e no entanto a luz se apagou. Item cheios de desespero os generais dos Estados Unidos disseram, eis aqui o calcanhar de Aquiles da poderosa nação norte-americana, item realmente, de que lhes serviriam todos seus foguetes, se não tem, na realidade de verdade, energia elétrica. Item os extraterrestres, um grupo de homens reais, em uma nave cósmica, foram o suficientemente fortes como para paralisar aos Estados Unidos e a uma parte do Canadá. Assim é o homem, é rei, é senhor, tem poder, como está escrito, sobre a natureza inteira.
Outra coisa é o animal intelectual. Ele não tem esse poder, é vítima de todas as circunstâncias, é fraco, nasce, morre, briga, sofre, chora, é um infeliz. Necessitamos que dentro de nós nasça o homem, e isso é possível mediante o amor, mediante a mulher, mediante o ato sexual. Chegou a hora em que nós deixemos para sempre de profanar o sexo. As revistas pornográficas, a luxúria, a forma como se olha o sexo, como se fosse, na realidade de verdade, algo imundo, causa horror. Um homem real nunca profanaria o sexo. O homem real sabe que o sexo é sagrado, sabe que essa força maravilhosa pôs em existência o universo, sabe que o dia que deixasse de fluir essa energia sexual na natureza as plantas deixariam de reproduzir-se, os animais deixariam de reproduzir-se, desapareceria tudo que existe, a terra se converteria em um deserto. Então, por que havemos de ver no sexo a morbosidade? Por que havemos de cuspir no santuário sagrado do amor? Por que havemos de olhar com luxúria o que é sagrado, a cópula química ou metafísica? Reflitamos um pouco. Chegou a hora de refletir, chegou a hora em que nós devemos aprender a transmutar o esperma sagrado em energia criadora. Desgraçadamente, o mundo tem entrado no ciclo involutivo descendente. Atualmente há países onde a homossexualidade se tem estendido em forma alarmante. Há um país por aí onde 95% dos seres que vivem são homossexuais e lésbicas. E o mundo tem entrado pela via involutiva descendente, a autêntica masculinidade está se perdendo, os varões agora têm tendência a feminizarem-se e as mulheres tendência a masculinizarem-se. É necessário que a mulher regresse ao lar, que seja a rainha do lar, que instrua seus meninos, é necessário que o homem reconquiste seus valores varonis e que se expresse com a potencialidade do varão. O homem deve ser bem homem e a mulher deve ser mulher de verdade. Assim que chegou o instante de compreender que nós devemos aprender a transmutar para que os germes do homem se desenvolvam dentro de nós mesmos, aqui e agora. Está fazendo sol, repito, um grande ensaio nestes momentos no laboratório da natureza, quer criar homens solares. E tem qualquer raça humana que exista sobre a face da Terra não tem senão um objetivo, servir para o experimento do sol. Um experimento muito difícil. Porque se nós não cooperamos com o Sol, é impossível que dentro de nós possa nascer o homem. Se não cooperamos com o Sol, fracassamos. Desgraçadamente, a humanidade se tornou espantosamente mecanicista, lunar. Nestes tempos está se perdendo todo interesse pelas ideias solares. Agora as gentes não pensam senão em contas de banco e celuloide. Item desafortunadamente até o canto do amor parece fugir. Agora os matrimônios só pensam em contas de banco e celuloide, cálculos aritméticos, e isso é tudo. Item na Rússia, já não querem casar-se os jovens, isso é lamentável, o governo russo está alarmado, e até tem razão os jovens, quer-se-lhes, pois, uma e outra vez, submeter a tantos regulamentos que perderam interesse pelo matrimônio. Em troca a degeneração, o homossexualismo, o lesbianismo, se multiplicam em todos os países da Terra e a dor suprema. Logo haveremos de ver uma terceira guerra mundial e um grande holocausto atômico. Porque quando verdadeiramente não se canalizam as energias sexuais corretamente, o único que se provoca sobre a face da Terra são guerras e amarguras. Todos nós somos os culpados de uma futura terceira guerra mundial, todos nós estamos canalizando as energias criadoras em forma equivocada. Todos nós deixamos de ver na mulher a beleza do amor, para convertê-la unicamente em uma figura pornográfica. Os seres humanos destes tempos se revolcam no leito de Procrustes, as doenças venéreas se estendem por todas as partes, isto é infinitamente lamentável. Ainda há países onde existem uma espécie de recordação do que foram os encantos do amor nos tempos idos. Lembremos as geishas do Japão. Item elas atendem aos varões com infinita decência, sua missão consiste exclusivamente em sabê-lo atender e se preparam para isso durante muitos anos, tornando-se poliglotas, etc. Item quando elas querem um homem, tomam-no, conduzindo-no a uma fonte cristalina cheia de flores, e banhando, untão-no com loções e ungüentos maravilhosos do mundo oriental, veneram-no, e religiosamente levam-no à sua alcova para a cópula química. Item mais não é o ato sexual violento, brutal, do mundo ocidental, vai precedido de muitas cerimônias místicas, assim é o Japão.
Desafortunadamente está se metendo nesse país o mundo ocidental, e antes de pouco até o perfume mais belo do Japão terá desaparecido. Lembrem vocês que faz 30 anos ainda os homens e mulheres do Japão se banhavam nus, não havia morbosidade, ninguém sentia luxúria ao contemplar o sexo oposto, pareciam crianças grandes brincando nas praias. Item mais um dia chegou Douglas MacArthur e proibiu o banho ao nu nas costas do Japão, aduzindo para isso princípios de moralidade. Item os japoneses que nunca tinham pensado em morbosidade, olharão-se a si mesmos e se viram, como diz o Gênesis bíblico, nus. E assim como Gênesis diz que homem e mulher se taparam então com folhas de figueira, assim também os japoneses cobriram suas carnes. Item e foi desde essa época quando começaram a ver o que eles antes não viam, malícia no sexo. Antes o viam com respeito, não sentiam luxúria, agora, tudo mudou. O mundo ocidental está também corrompendo, danificando o Japão. Não sei por que as gentes querem ver tabu, pecado onde não o há. Não sei por que querem ver no sexo algo indigno e morboso. Observemos as flores, seus órgãos sexuais estão no centro, elas se levantam para o sol, e mostram ao astro-rei seus órgãos criadores sem malícia de nenhuma espécie. Por que haveríamos nós de ser inferiores às flores? Por que não queremos compreender a santidade do sexo e do amor? Por que não queremos entender nós que o sexo, que a energia criadora é uma força maravilhosa que advém originalmente do divinal? Do Espírito Santo se diria em cristianismo puro. Desgraçadamente, as gentes marcham pelo caminho involutivo descendente. A face da terra está carcomida até o tutano dos ossos. A corrupção chegou ao máximo, isso de que haja países onde 95% dos seres humanos sejam homossexuais e lésbicas resulta horrível, monstruoso no sentido mais tremendo da palavra. Chegou a hora de entender estas questões. Em instantes em que me dirijo a vocês, recordo também que em Roma, as sacerdotisas do amor faziam deste um culto sagrado, e é que as mesmíssimas mulheres que formavam parte das orgias nas noites atenienses, olhavam ao amor com profundo respeito. Nunca homem e mulher se jogaram no leito de Prócrustes na forma tão brutal e impiedosa como faz a gente do século XX. Item cultos sagrados diversos que praticavam até as mesmas vestais, precediam sempre ao encanto mirífico do amor e do ato sexual. Sempre se olhou o sexo nos tempos antigos com profunda veneração, com grande respeito. Estou seguro que se os homens e as mulheres aprendessem a amar, o mundo se transformaria totalmente. Nestes instantes me vem à memória a Lemúria, esse velho continente extraordinário que outrora se achava situado no Oceano Pacífico. Item a Lemúria estava habitada, é claro que quando chegou o mundo gigante Hercólobos, que entre parênteses, também agora se aproxima para cá com nossa raça ária, produziu então acontecimentos catastróficos no velho continente Mu, o fogo dos vulcões brotou à superfície. Por todas as partes o fogo líquido queimou a face da terra, horríveis terremotos e espantosos maremotos acabaram com as grandes cidades do continente lemúrico, e ao fim, este, pouco a pouco, foi afundando entre as enfurecidas ondas do Pacífico. Restos de Lemúria são a Ilha de Páscoa e também a Oceania. Sucedeu que, pela época da terceira subraça lemúrica, os homens e as mulheres que se amavam, em determinadas épocas eram conduzidos até os templos sagrados de mistérios, e então, sob a direção dos grandes sábios se uniam sexualmente para criar e voltar novamente a criar. Item o ato sexual, naqueles tempos da Arcádia, quando os rios de água pura de vida manavam leite de mel, era um sacramento inefável. Ninguém naquelas idades antigas se atreveria a realizar o ato sexual fora do templo. Até os reis das distintas cidades muradas concorriam ao santo lugar para copular ante o altar, era sagrado o ato sexual. Item mais os seres humanos se reproduziam por Kriya Shakti, o poder da vontade do yoga, ninguém derramava o esperma sagrado, homens e mulheres se retiravam do ato sexual sem derramar o sêmen. O esperma se convertia em energia criadora e despertava extraordinárias faculdades naqueles homens ciclopes. Era outra época. Já há aparelhos, nestes momentos, que vão demonstrar a realidade do que estou dizendo, logo se poderá decompor as ondas sonoras da Lemúria, e transformadas elas em imagens, vão demonstrar, com fatos concretos ante os televisores, a realidade destas afirmações. Na realidade de verdade, o sexo era sagrado.
Qualquer zoosperma podia escapar-se das glândulas endócrinas para fazer fecunda uma matriz. Assim vinham ao mundo os filhos da sabedoria, os filhos da vontade e do yoga. Naquela antiga idade, os rios de água pura de vida manavam leite e mel, tudo era de todos e cada qual podia comer da árvore do vizinho sem temor algum. Era a época paradisíaca, a época dos titãs. Os seres humanos não haviam degenerado, possuíam um sexto sentido que lhes permitia ver a auréola das estrelas, e comunicar-se com os habitantes de outros mundos. Item digamos que eram gigantes, sim, de 4 metros de estatura. Item vivas representações disso temos nós nas esculturas maravilhosas de Tula. Item estas esculturas, tem-se dito que são atlantes, mas na verdade nos vem a recordar a humanidade lemúrica, aos filhos da sabedoria, aquelas gentes de então conversavam deliciosamente no grande verbo universal, que como um rio de ouro corre sempre sob a selva espessa do sol. Não existia dor, era ainda a época em que a humanidade vivia em estado paradisíaco, era a época em que o que sabia tanger a lira, cantava com deliciosas melodias. Todavia, naquela antiguidade, a lira de Orfeu não havia caído sobre o pavimento do templo feita em pedaços. Era a idade em que a humanidade se considerava uma só família. A mulher não sofria no parto, gozava quando trazia ao mundo uma nova criatura, não existia o ódio sobre a face da terra, não havia guerras, tudo era amor e beleza espiritual. Mas quando os seres humanos degeneraram, quando começaram a fornicar, quando derramaram o vaso de Hermes Trismegisto, perderam suas preciosas faculdades e então saíram do Éden. Isto que estou dizendo será algum dia corroborado, quando certos aparelhos que atualmente estão se aperfeiçoando possam captar as ondas do continente Mu e transformá-las em imagens. Amigos, quando a humanidade degenerou no mesmo continente Mu, a finais de tal continente, então foi quando as gentes começaram a reproduzir-se em uma forma similar à atual, já não concorreram aos templos para o ato sexual, não, reproduzirão-se em suas choupanas, em suas casas, em seus palácios, ejetando em seminis, e foi desde aquela época que começou o processo involutivo descendente. A Lemúria afundou no Pacífico e surgiu a Atlântida famosa, cantada por Platão. Essa Atlântida estava situada de sul a norte, teve uma poderosa civilização, foguetes atômicos que puderam atravessar o infinito para descer não somente na Lua, senão em outros planetas do nosso sistema solar. A iluminação era atômica, seus carros anfíbios ou aéreos eram animados ou propelidos por energia solar. Os Atlantes a princípio tiveram também uma grande cultura espiritual, não conheceram as guerras, reinava o amor. Os homens e as mulheres faziam do amor um culto, recordavam os finais da era lemúrica e de modo algum desejavam voltar a cair na involução. Desgraçadamente, a finais da Atlântida, como nós nestes momentos, a finais em que nos encontramos de nossa raça ária, degeneraram espantosamente e se entregaram também às orgias sexuais. Um dia desses tantos se produziu uma revolução dos eixos da Terra, quando o planeta Hercólogos se aproximou no espaço estrelado, então os mares mudaram de leito e a Atlântida com todos seus milhões de habitantes afundou entre as tormentosas ondas do oceano que leva seu nome. Surgiu um pouco mais tarde a Nova Terra, estes continentes onde atualmente nós habitamos, perversos. Em princípio a raça nossa foi bela, formosa. Lembremos as gentes paradisíacas do Antigo México, recordemos nós neste momento as poderosas culturas espirituais da meseta central do Tibete, recordemos nós nestes momentos a antiga Ítaca. Não há dúvida de que nessa época os deuses ários se comunicavam com as gentes e reinava a felicidade por todas as partes. Mas os diversos ciclos históricos foram mudando, e nestes momentos de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, a humanidade se precipitou definitivamente pelo caminho da degeneração sexual. Obviamente, necessitamos transformar-nos antes que seja muito tarde. Podemos e devemos nós dar nascimento ao homem dentro de si mesmos, devemos cooperar com o Sol, devemos interessar-nos pelas ideias solares, devemos converter-nos em homens solares no sentido mais completo da palavra. O amor, em si mesmo, surgiu desde a aurora da criação. Este mundo, este universo brotou do caos mediante a força maravilhosa do amor. O exército da voz, o exército da palavra também sabia amar, e foi na aurora desta criação e dentro do mesmo caos, quando seres inefáveis deram origem ao universo atual. Obviamente, só mediante o amor pôde surgir esta criação,
teria sido impossível que pudesse surgir o universo de entre o caos sem a força magnífica do amor. Prova de que o amor foi a causa da existência deste universo, temos nós que o amor flui, como já o disse, desde o centro de cada núcleo atômico, de cada flor, de cada sistema solar e de cada galáxia. Tem vindo aqui, ao mundo, seres inefáveis, tem vindo por amor. Item Gautama, o Buda Sakyamuni, veio por amor, e entregou à humanidade uma mensagem de amor. Ele tinha sua esposa, Yasodhara, era feliz com sua esposa, Amavá. Item E que diremos nós de Quetzalcoatl? Ele também soube amar. Item E que diremos de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Toto? Ele amou e por isso disse, eu te dou amor no qual está contido todo o sumo da sabedoria. Item Ou que diremos nós de homens como Krishna? Bem sabemos quanto amou a sua esposa. Todos os grandes iniciados que têm vindo ao mundo, têm sabido amar. Mas, a humanidade, a uns os tem envenenado. Envenenado foi o Buda Gautama Sakyamuni, envenenado foi Milarepa, o grande santo tibetano, envenenados foram outros grandes iniciados. Os que não foram envenenados foram também apunhalados, ou pendurados, enforcados, desterrados, etc., como Apolônio de Tiana. Por último, se enviou ao grande Kabir Jesus de Nazaré, e se lhe crucificou. Junto aos grandes iluminados do passado nunca falta uma mulher, junto a Jesus resplandece mais maravilhosa Maria Madalena, como junto a Gautama o Buda Sakyamuni resplandece formidável sua esposa discípula Yasodhara. A mulher sempre tem estado ao lado dos grandes homens. Item Ela os tem animado, ela lhes tem dado a vida, ela lhes tem incitado à luta, ela os tem levantado sobre o pedestal, ela os tem orientado para que façam gigantescas obras. Item A mulher, como já disse, é o pensamento mais belo do Criador feito carne, sangue e vida. É nascida para a santa predestinação, para trazer os filhos à terra, educá-los, guiá-los pelo caminho da revitalização, dos princípios solares e logrem a autorrealização conjuntamente.